Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Cara, tem alguns dias que eu não venho aqui bater aquele nosso papo teoricamente habitual que começou há 2 semanas atrás no YouTube. E tem um motivo. Essa semana foi uma verdadeira insanidade na minha vida. Especificamente minha, porque tem algumas atividades que são minha e do Panda, tem outras atividades que são só do Panda e outras que são apenas minhas, né? E cara, as minhas atividades, assim, elas viraram uma bola de neve de emoções, porque, pra quem não sabe, só eu tô deitada na cama. Eu virei essa pessoa, gente. Domingo, são 5 da tarde e eu estou deitada, porque eu estou há 3 dias tendo que lidar com crises de ansiedades diárias. E é sobre isso. Essa é a verdade que ninguém te conta porque não é bonita, né? E aí, quando você lida com crises de ansiedades diárias, você não dorme cedo. E você fica com o efeito rebote, que eu falo da crise de ansiedade por vários dias. Então, por vários tempos, né? Então, eu tô lidando com as duas coisas. Com a crise de ansiedade, com o efeito rebote, na verdade, 3 coisas. E a lista de atividades que não diminui, só porque eu tô tendo crise de ansiedade. E cara, pra quem não sabe, eu que faço todas as entrevistas em inglês, né, do canal Panda. Inclusive eu falei pra ele lá na CCXP, quando deu o segundo dia de CCXP e eu já tava completamente rouca e emocionalmente destruída com a quantidade de coisa que eu tinha pra fazer, eu virei pro Panda e falei assim, olha só, peguei ele pelo braço no meio da CCXP e falei, olha só, o senhor vai começar um curso de inglês agora em janeiro, tá? Porque no ano que vem eu não quero fazer tudo isso sozinha, eu não quero dar conta desse monte de entrevista sozinha. Porque é muito cansativo, cara. Para grandes portais que tem vários jornalistas e tal, a divisão fica super ok. Mas aqui sou só eu que faço. Então é bem complicado e eu cheguei na minha exaustão clímax. E aí falei pro Panda que ele tem que se virar nos 30 aí pra aprender inglês em 1 ano, pra pelo menos entrevistar as pessoas. Acho que a desenvoltura de fazer um curso de conversação, por exemplo, pode deixar ele à vontade para no final do ano que vem ele já fazer algumas entrevistas. Estou torcendo. E aí, como eu fiz as entrevistas, eu que tô legendando, editando, porque eu sei mais ou menos o que eu preparei de pauta. Então, esses bastidores, eles são super estressantes, porque eles vêm junto com tudo que eu tenho que fazer na semana já, né? Todo administrativo, toda essa parte comercial, de ficar pensando. A gente tá agora no momento de planejamento financeiro, o que rolou em 2022 e o que vem para 2023, quais são os nossos planos. E além de tudo isso tem o conteúdo que continua, né? Porque as coisas continuam lançando, os conteúdos precisam continuar saindo. Então, muita coisa para fazer, muita coisa para organizar. E aí eu fui ficando meio super lotada, assim, emocionalmente e psicologicamente. Isso sem contar que desde que a gente voltou da CCXP, a gente não descansou de fato, né? A gente dormiu bastante, recuperamos ali o nosso sono, mas dormir não é descansar, efetivamente, né? Descansar é você se desconectar um pouco. E, enfim, a vida continuou normal essa semana. Só que... Ai, deixa eu desencostar aqui, meu braço doeu. Eu vou ficar variando assim, tá, gente? Porque eu tô segurando na mão o celular. Essa semana saíram os episódios finais de Meghan e Harry. E o primeiro vídeo que eu fiz, teve muita gente que comentou muita coisa. E eu queria muito conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Por quê? Eu acho que tem uma coisa... E aí tem vários assuntos que se misturam aqui, tá? Tem algumas coisas em rede social, principalmente, com o advento de redes sociais, que fazem a gente acreditar que as coisas são de um jeito específico na vida, quando na verdade elas não são. E eu sei que falar sobre isso aqui não vai mudar a cabeça da maioria das pessoas. Vide comentários que recebi no vídeo anterior, né, sobre Meghan e Harry. Tem muita gente, por exemplo, que falou que... quer ver? Muita gente falou, por exemplo, sobre a questão do arrecadamento financeiro que eles estão fazendo, né? E que Meghan e Harry disseram que estavam saindo da família real por motivos de exposição na mídia e que o fato deles terem feito a entrevista da Oprah, por exemplo,
o comunicado oficial e agora esse documentário na Netflix configura que eles, na verdade, querem continuar na mídia. O que eu acho interessante, assim, e eu não quero pagar de pessoa sensata não, tá? É realmente o que eu penso, e aí tanto faz se o que eu penso para algumas pessoas vai ser configurado como sensatez, para outras pessoas vai ser configurado como, sei lá, uma pessoa que não conhece direito o que tá falando, porque muitos comentários que eu recebi no vídeo anterior eram comentários assim: ah, Cris, recomendo você assistir o vídeo no canal especializado da família real. Cara, eu não preciso ser especialista de família real para pensar que essas pessoas vivem dentro de um sistema que não é intelectualmente compatível com a nossa realidade. O que eu quero dizer? O Brasil não é uma monarquia, né? A monarquia na nossa cabeça, ela é associada à colonização, ao período em que nós éramos colônia de Portugal e, portanto, respondíamos ao rei de Portugal. E aí a gente tinha aqui o imperador, tinha, né, todo o desenrolar da monarquia no Brasil e da colonização, mas a estrutura política é completamente diferente do que a Inglaterra vive, por exemplo. Eles têm mais de 1000 anos de história dentro de um quadro político muito específico. E a Rainha Elizabeth em si, ela foi a monarca que ficou no poder por mais tempo na Inglaterra. Então, toda a família dela vive as consequências e uma história que se iniciou lá em 1930 com ela, né? Especificamente 40, né? Com ela. 40 e poucos. 30 e poucos ou 40 e poucos, uma coisa assim. Alguém vai comentar aqui qual é o ano certo. Mas o fato é que ela ficou muito tempo no poder e, portanto, a família dela se tornou relevante e evidente por N motivos diferentes de outros monarcas. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tenta, da nossa cadeirinha aqui, de Brasil, de brasileiro, que consome esse tipo de realidade da Inglaterra através da mídia, não existe a menor possibilidade da gente saber a verdade. De nada do que acontece. Todas as nossas referências são opiniões de outras pessoas que acreditam ser especialistas na vida alheia. E isso já é absurdo por si só. Porque a gente está formando as nossas opiniões aqui baseadas em outras opiniões. Nada dessa cadeia bizarra é fato. Nada é comprovado. E aí é muito engraçado, assim, porque quando a Diana falava as coisas na época que ela era viva, ela era chamada de louca. Hoje existe uma legião de defensores de Diana, eu inclusive. Mas existe uma legião de defensores baseado o quê? Em todos os documentos que saíram sobre ela, documentos e documentários de entrevistas e registros e comentários de outras pessoas, do que ela realmente viveu e pensou naquele momento. Hoje, a gente consegue olhar uma entrevista da Diana e tentar entender nas entrelinhas. Até pelo desenrolar que a gente viu depois que ela morreu. O que aconteceu com Charles, o que aconteceu com Camila. Mas ainda assim, tudo isso é especulação. É a gente olhar pra ela e especular. Porque ela não tá aqui. Para falar, aí, gente, não, vocês estão viajando. Eu não falei nada disso, não. Não tá. Voltamos, então, para Meghan e Harry. O que esse final de documentário me mostrou é que quando o Harry, lá no começo do documentário, disse, por exemplo, que Meghan lembra muito a mãe dele, pra ele mesmo, eu recebi comentários aqui falando que ele foi desnecessário. Quando ele comparou, que ele forçou a barra, quando ele comparou a Meghan com a Diana. Vamos botar aqui no raso da comparação. Ela é uma mulher que tem uma visibilidade pública e uma simpatia e um posicionamento público que, de acordo com o próprio documentário, assustou os outros membros da família real britânica. Isso aconteceu com a Diana. Ela tinha uma simpatia, uma graciosidade pública, é isso que eu quero dizer, que chamou a atenção das pessoas e que colocou a própria Diana em evidência, e a Meghan também em evidência, em comparação com os seus respectivos outros membros da família real das suas épocas. Se na cabeça do Harry isso se traduz em a Meghan é muito parecida com a minha mãe, ela tem a mesma alegria de viver, a mesma forma de pensar, a mesma forma de se posicionar, não tem como a gente julgar essa frase dele, sabe? Não tem como a gente achar desrespeitosa
essa frase dele, ou forçação de barra. O cara é literalmente filho da Diana. Ninguém conhece a Diana melhor do que quem conviveu com ela intimamente. E marido da Meghan. Vocês entendem que toda a avaliação e todo o julgamento que está sendo feito desse documentário, ele é baseado em especulação opinativa? E não faz sentido brigar sobre isso, porque não é a nossa vida. É a mesma coisa de eu ver você andando na rua, por exemplo, carregando seu cachorrinho de madame, aqueles cachorrinhos pequenininhos, no colo. E eu falo assim, nossa, que pessoa insuportável, né? Tipo, meu cachorro pisa no chão. O cachorro dessa pessoa não pode pisar no chão. Eu não sei o que acontece na sua vida ou na vida do seu cachorro. O seu cachorro pode ter uma condição específica muito aleatória que eu não conheço, que faz com que você não possa colocá-lo pisando no chão. Entende que todas essas opiniões especulativas, elas são prejudiciais, inclusive, para a nossa relação interpessoal. E aí, quando eu disse lá no início do vídeo que as redes sociais fazem muito isso, é que a gente realmente está se acostumando a viver num mundo em que as aparências, elas configuram praticamente 90%, e aí jogando aqui um percentual aleatório, dos motivos pelos quais a gente monta argumentos e opiniões sobre as outras pessoas. Um exemplo para vocês, tá? Eu tenho a minha rede social pessoal no Instagram, a Cris Siqueira. Aquela rede social reflete o que eu sou na vida real, sem ser criadora de conteúdo de entretenimento. E tem muita gente que se surpreende. Por quê? Porque eu sou assim, criando conteúdo. Eu sou elétrica, eu falo, eu me comunico, eu tô o tempo todo dando opinião, e eu tenho opiniões muito fortes, muito militantes, muito agressivas até em determinados momentos, que assustam muita gente, que tem gente que fala que eu sou grossa, que eu sou, como é que fala? Muito radical nas minhas opiniões, ou que eu corto panda, que eu afunilo as opiniões e jogo as mesmas, tipo, sem me preocupar com o que eu tô falando, que eu sou uma pessoa muito combativa e tudo mais. Quando você vai na minha rede social pessoal, você vê que eu sou uma pessoa que eu gosto da natureza, eu gosto de conteúdo vintage, que eu gosto de uma calmaria silenciosa, que eu sou, sei lá, blasé, assim, na maior parte do meu tempo. Se você convive comigo intimamente, enquanto pessoa física aqui no dia a dia, você percebe que eu sou uma pessoa silenciosa. 90% do dia eu sou silenciosa. De que eu realmente sou uma pessoa muito pacífica, sou zero combativa. Eu compro muito briga dos outros, mas eu sou zero combativa no dia a dia. Então, assim, se você me vê por um prisma, você vai ter um ponto de vista sobre mim. Se você me vê por outro prisma e convive comigo intimamente, você vai ter um outro ponto de vista sobre mim. Qual é o verdadeiro? Nenhum deles, porque no fim das contas só eu sei o que eu sou. E se eu digo pra vocês eu sou assim, é porque eu provavelmente sou, desse jeito que eu tô falando. E eu tô falando isso porque com esse hábito de rede social, da gente ver as pessoas ali agindo de um jeito ou pensando de uma determinada forma, a gente começou a criar estereótipos sobre as outras pessoas na nossa própria cabeça. E o que a Meghan e o Harry, eu imagino, quiseram fazer com esse documentário foi: deixa eu contar o meu ponto de vista sobre vários fatos que foram comentados pelo mundo inteiro e que ninguém me perguntou o que de fato aconteceu. Ah, mas eles estão ganhando dinheiro com isso. Sim, e isso acontece com todo mundo, tá? Se você tem um influenciador que você conhece, que você é completamente apaixonado, e você vê, por exemplo, que esse influenciador foi cancelado e que ele foi convidado por uma revista ou ele deu uma nota oficial para um programa de televisão ou para uma revista, esse influenciador pode ter vendido a sua nota com exclusividade. E isso é normal, não foi Meghan e Harry que inventaram isso. Eles devem ter recebido uma proposta da Netflix para eles fazerem esse conteúdo exclusivo. E aí isso significa que eles não podem colocar essa informação e esse documentário deles em nenhum outro lugar. A Netflix tem uma exclusividade. E isso é normal. Não são eles que estão ali completamente fora da caixinha fazendo uma coisa para lucrar. Isso é normal. Bom, dito isso, tirando essa parte financeira que realmente eu vejo que afeta muita gente,
A gente tem o hábito aqui no Brasil de julgar financeiramente as outras pessoas. O que eu quero trazer de reflexão sobre essa história da Meghan e do Harry é que, independente se você quiser ou não acreditar no que eles falam, o fato é que você aí do outro lado mesmo, que odiou esse documentário e que acha que tudo que eles disseram é uma grande mentira e uma grande falsidade, você deu play. E você literalmente respondeu para o algoritmo da Netflix o que o algoritmo da Netflix já imaginava. Que absolutamente todo conteúdo sobre a família real britânica vai ter a nossa atenção. Qualquer conteúdo de Diana, de Charles e Camila, se eles quiserem fazer um documentário sobre Elizabeth II agora, que ela faleceu, eles vão fazer, porque eles sabem que dá play. The Crown tá aí para provar que dá play e que dá rendimento e que é financeiramente muito bom para eles investirem nessas exclusividades e nesses conteúdos, né? Então, por que brigar? Por que reclamar? Por que criticar? Sabe? E por que criticar quem amou? Tipo, eu amei o documentário. Eu achei que, de certa forma, dentro da realidade deles, se você falar assim, nossa, Cris, mas essa realidade deles é um surto coletivo deles. Tá tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas podem viver as suas realidades e falar as suas opiniões sobre as coisas, principalmente quando diz respeito a elas mesmas, sabe? E aí, se você for nos comentários aqui do meu vídeo anterior, é absurdo, assim, a quantidade de gente que quer... Ó, tem uma pessoa que falou assim, eles precisam ganhar dinheiro como todo mundo. E eu não acredito que a família real vai continuar bancando os dois. E uma coisa é se expor com a sua verdade, sem protocolos. Outra é ser marionete e fingir que tá tudo bem, só para inglês ver, literalmente. E é muito louco, assim, porque a gente não sabe quais são as questões financeiras. A Meghan, gente, antes de casar com o Harry, a Meghan já era uma artista famosa. Você conhece a condição financeira da Meghan antes dela casar com o Harry? O Harry, ele é filho da Diana e do Charles, ele tem herança dele. Independente dele trabalhar como família real, de ter ali a função dele dentro da família real, ele é filho de uma pessoa rica. Literalmente. A Diana não era pobre quando casou com Charles. Existem heranças, existem questões financeiras que a gente não sabe. Eles podem ter investimentos pessoais. Todo mundo da família real tem um salário. A gente não conhece a vida do outro para julgar e apontar o dedo. Eles não venderam a informação, o documentário deles para a Netflix porque eles estão pobres, precisando de dinheiro. Eles quiseram falar e eles falaram. Ah, mas eles ganharam dinheiro com isso. Sim, quando você trabalha, você também não quer ganhar dinheiro? A Meghan é uma artista, de novo. Claramente ela fez boa parte dessa produção ali também. Claramente ela estava muito ativamente presente em tudo que foi criado ali, porque ela é uma artista. O Harry é um cara que sempre trabalhou desde cedo. Ah, mas ele era um idiota e aí aconteceu tudo isso que aconteceu na vida dele, como mostrou o documentário. Sim, mas você com 12 anos e com 15 anos, você era a pessoa que é aos 30, 40? Não é, todo mundo muda. Então, eu fico vendo uns comentários, às vezes, assim, e eu fico vendo como que as redes sociais estão realmente destruindo a mentalidade das pessoas e a forma com que as pessoas enxergam o mundo. Porque a gente parou de considerar a possibilidade de que a gente não conhece de verdade a outra pessoa. A gente perdeu essa capacidade de aceitar que não conhecemos uns aos outros de verdade profundamente. Eu falei isso essa semana em alguma coisa que agora eu não lembro qual, que a nossa família não conhece a gente. Não conhece. Às vezes a gente tem um pensamento e vive de outra forma para estar adequado socialmente àquele grupo familiar. E a pessoa não sabe o que a gente realmente pensa de tudo. Hoje eu falo coisas pra minha mãe, por exemplo, que eu pensava quando eu tinha 15 anos, que ela não tinha noção. Que eu falo assim, isso daqui acontecia na nossa vida, né? Quando eu tinha 15 anos. Ela assim, eu detestava isso. Ela fala, mas por quê? Aí eu explico por quê. Ela, mas por que você nunca falou isso? Porque a gente se adequa. Porque a gente finge socialmente mais do que a gente realmente é. Porque a gente faz essas adequações para conviver em sociedade. E o que eu acredito que a rede social tá fazendo com a gente é perder esse filtro do fingir, sabe? Fingir, na verdade não perder o filtro do fingir, mas perder o filtro, quer dizer,
não é perder o filtro do fingir. A gente tá com o excesso do fingir, é o contrário. E aí a gente tá perdendo a noção do que é real e do que é fingimento. E aí a gente olha uma vida de rede social e acredita que aquilo ali é a realidade absoluta. E quando a gente descobre outras coisas, é de uma decepção tão gigantesca que a gente não considera que isso sempre existiu, independente da rede social. Agora eu elaborei meu pensamento melhor. Deu pra entender? Enfim, eu queria só dizer que esse documentário foi incrível, sim. Eu acho inspirador ver pessoas que revolucionaram a sua própria existência. Eu tenho pena, muita pena, de todo mundo da Inglaterra, porque eles ficaram completamente loucos por conta da família real britânica. Eles foram acostumados com uma vida ali de fofoca e de mesquinharia, que eles estão todos destruídos psicologicamente e emocionalmente por essa fanfic absurda que é a família real. E eles vão demorar muito tempo para se recuperar desse período monárquico bizarro que custeia praticamente toda a mídia britânica, independente do que aconteça, de quantas vítimas a família real realmente fizer. Eles se acostumaram com esse show de horrores e eles não vão parar com isso nem tão cedo. Você pode ter ali personagens incríveis dentro desse show de horrores, mas ainda é um show de horrores. A grande verdade é essa. E nós aqui no Brasil e no restante do mundo, o que nós somos? Espectadores desse show de horrores. Espectadores julgadores, que a gente está longe demais dessa realidade, sequer para julgar corretamente. Enfim, que venham mais documentários assim, porque eles pro futuro serão incríveis. Pra galera que vai viver aí num período em que a Inglaterra não vai ter mais uma monarquia, talvez. Pro futuro, esses documentários serão preciosíssimos. E é isso. Esse é meu desabafo de domingo. Minha mão está dormente, porque eu tô segurando o celular. Está dormente. E é isso, gente, que eu queria dividir com vocês. Muita coisa que eu quero dividir de bate-papo aqui. E vou dividindo aí com vocês nos próximos dias. Comenta aí o que você achou do documentário de Meghan e Harry. E se você entendeu esse meu surto vidiático, de dividir essa opinião aqui com vocês. Certo? Beijos. Vou tentar descansar. Tchau.